sou Miriam. Bem-vindo ao Ensina a Criança. O tema de hoje é: por que temos que levar as crianças a Cristo? Você já parou para pensar nisso? Porque nós precisamos falar de Jesus para as crianças? Porque precisamos apresentar Jesus aos nossos pequeninos? Em primeiro lugar, é porque Deus manda. Alguns versículos falam sobre isso. Mateus 18,14 diz assim: Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Jesus estava dizendo que ele se importava com as crianças. Todas as vezes que na Bíblia fala pequeninos, está se referindo às crianças. Deus Pai não quer que nenhuma criança pereça, que nenhum pequenino deixe de encontrá-lo. Mateus 19,14 diz: Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus está falando com os adultos para não impedirem as crianças de se achegarem até ele. Mateus 28, 19 e 20 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Marcos 16:15 diz mais ou menos a mesma coisa. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ambos os versículos estão falando das missões que temos que levar Jesus a todas as pessoas do mundo. A Bíblia não exclui as crianças, não diz apenas para falarmos de Jesus aos adultos, mas manda nós irmos até as crianças e falar de Jesus para as pequeninas. A segunda razão pela qual precisamos levar as crianças até Cristo é porque a condição espiritual delas exige. Romanos 5,12 diz: Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo seu pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O versículo diz que todos nós pecamos. Não está falando de atos de pecado, mas está falando da raiz de pecado, que chegou até nós através de um homem, que foi Adão, o primeiro homem que pecou. Através dele, nós somos sua descendência, nós temos a raiz de pecado, temos o DNA de pecado que nos acompanha. Mas esse DNA não recebemos só quando nos tornamos adultos, mas nós nascemos com o pecado, com essa raiz de pecado. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, a Bíblia não exclui as crianças mais uma vez, mas diz que todos nós pecamos e precisamos da glória de Deus. A criança também precisa conhecer a glória de Deus. Salmo 51,5 diz: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Diz que nós já nascemos com a raiz de pecado. Desde a nossa concepção, nós adquirimos o pecado de Adão. Salmo 58,3 diz: Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Diz ainda que foi antes do nosso nascimento que nós recebemos a raiz de pecado, desde a nossa concepção. Mas 1 Coríntios 2,14 afirma: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então nós precisamos falar das coisas do Espírito para as crianças, para elas não serem mais como o homem natural, mas serem seres espirituais, como Deus quer e como Deus as fez. Deus nos chama para levarmos o seu Evangelho a todas as pessoas, adultos e crianças. Faça como Jesus fez. Chegue uma criança para perto de Jesus. Seja um instrumento de levar as crianças até Ele e não de afastá-las dele. Elas precisam da presença de Jesus nas suas vidas. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhá-lo com os seus amigos.
semana que vem falaremos de outro tema relevante para ensinarmos as crianças.